Olá, pessoal. A gente vai falar sobre o Proteus e sobre a primeira lei de Ohm. Então, a gente está aqui na tela do Proteus. Eu vou escrever aqui. Nós selecionamos dois componentes, uma bateria e um resistor. Para a gente selecionar esses componentes, a gente clica aqui no Component Mode, depois clica nesse P e busca aqui o componente. Então, por exemplo, resistor genérico. Aí eu encontro aqui o resistor. Desenho, eu clico em OK, ele acrescenta na lista de componentes que a gente vai utilizar. Para a bateria, a gente pode colocar aqui, source voltagem, fonte de voltagem. Aí a gente tem a lista de fontes de voltagens aqui, corrente alternada, corrente contínua e aqui no caso a bateria que eu estou utilizando. Clica no OK, ele vai acrescentar na lista de componentes que a gente vai utilizar. Eu quero escrever alguma coisa, eu clico nessa ferramenta 2D Graphics Text Mode, então eu vou clicar aqui, eu vou escrever. Eu vou escrever aqui, primeira lei de Ohm. Eu posso escolher a fonte. À medida que eu escolher, vai aparecer aqui embaixo, um exemplo. À medida que eu vou mudando a fonte, a gente vai tendo aqui como vai ficar. Clico em OK. Primeira lei de Ohm. Se eu quiser alterar, eu clico no botão direito, Edit Properties. Eu vou acrescentar mais coisas. Primeira lei de Ohm. Como é que é a primeira lei de Ohm? V é igual a RI. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Eu posso aumentar o texto se eu quiser. Tá, primeira lei de Ohm. Eu posso aumentar o zoom. Eu posso focar aqui, nessa ferramenta, focar onde que eu quero que apareça o desenho. Eu posso diminuir o zoom, tá? Eu clico aqui, eu clico para fixar. Eu posso escrever mais coisas aqui, vou escrever mais alguma coisa. Vou identificar as grandezas, V, tensão em volts. R, resistência elétrica em ohms. Eu vou deixar um espaço aqui para colocar a letra grega ômega. E corrente em amperes. Letra A, maiúscula. Eu posso movimentar aqui, alinhar, clicando com o botão direito, drag object, para movimentar o componente. Eu vou botão direito, drag, movimento aqui o mouse. Eu vou utilizar o texto de novo, só que eu vou mudar a fonte. Eu vou colocar uma fonte de símbolos. Então, eu vou colocar uma fonte Universal Match de matemáticos e vou colocar a letra V, que vai ser, V maiúsculo, vai ser a letra
ômega, tá? Então aqui eu vou clicar drag objeto, vou movimentar aqui, ó. Tá? Então, resistência em ohms, eu clico na setinha para passar para o modo seleção. Agora eu quero fazer um circuito, então eu clico aqui, ó, nos componentes mode, eu já selecionei bateria, resistência, eu vou clicar em bateria e vou vir aqui com o mouse e posicionar onde que eu quero colocar a bateria. Vou colocar aqui, resistência, a mesma coisa, eu vou colocar a resistência aqui. Eu posso movimentar, rotacionar e transladar os componentes clicando com o botão direito. Eu tenho a opção drag objeto para movimentar, para editar as propriedades, para deletar o objeto. Rotate, eu tenho 3 tipos de rotação. Então, a rotação no sentido horário, então eu vou clicar aqui, ó, ele rotacionou. Aqui, ó, esse resistor é de 10k ohms, mas 10k ohms representa 10.000 ohms. Mas eu quero só 10 ohms, então eu clico no botão direito, Edit Properties, eu vou tirar esse K, tá? Eu vou ligar aqui, colocar fio, simplesmente clicando aqui, já ele vai colocando o fio aqui, ó. Eu vou clicando e ligando, clicando e ligando, clicando aqui, ó, clicando, movimentando o mouse e interconectando os componentes, fazendo o circuito, tá? Então aqui, ó, já está o circuito. Eu posso clicar com a setinha, fazer uma área aqui, ó, e movimentar o desenho. Então, eu tenho um circuito então, que tem uma bateria de 12 volts e tem um resistor de 10 ohms. Está passando, então essa tensão vai fazer passar uma corrente aqui no fio do circuito. Quanto que vai ser essa corrente? Que é o I, aqui na primeira lei de Ohm. Então eu posso usar essa primeira lei de Ohm para calcular a corrente aqui. Eu vou usar o texto para simplesmente indicar isso. Então eu vou colocar assim, ó, eu vou movimentar essa janelinha, colocar aqui, ó. Então, ó, V é igual a RI, primeira lei de Ohm. Eu quero isolar o I, que é a corrente, então eu ponho o I sozinho, o R que está multiplicando passa do outro lado dividindo, então vai ficar V sobre R, ou seja, a corrente, essa tensão dividido pela resistência. Então I vai ser igual a tensão, que é 12 dividido por 10. Então, a corrente vai ser igual a 1,2 amperes, tá? Vou diminuir um pouco aqui a fonte, clicando mudar a fonte, clicando aqui. Então, aqui, ó, aqui tem um cálculo que a gente fez, ó. Primeiro ali de Ohm, isolei a corrente, então a corrente vai ficar tensão dividido pela resistência. A tensão é 12, a resistência é 10, ó. A tensão é 12, a resistência é 10. 12 dividido por 10 dá 1,2 amperes, que está passando aqui. Mas, e aí eu clico aqui, ó, aqui embaixo, ou clico aqui, ó, no Debug Room Simulation, que é F12. Então eu posso clicar no Debug Room Simulation, clicar no F12, ou posso clicar aqui embaixo para rodar a simulação, ó. Clicar aqui, ó. Então ele está aqui, ó, Simulating. Então ele está passando o tempo aqui. À medida que eu vou mudando, ele vai pondo as coordenadas aqui, ó. Então, só que ele está simulando o circuito, mas não está mostrando nada. A gente não sabe se está passando realmente uma corrente de 1,2 amperes. Então, eu vou parar aqui, ó, vou parar a simulação e vou usar essa outra ferramenta, Virtual Instruments Modes, que eu tenho o voltímetro, corrente contínua, amperímetro, corrente contínua, voltímetro, corrente alternada e assim por diante. Osciloscópio. Então, eu vou usar eu vou usar essas duas ferramentas, o voltímetro e o amperímetro, corrente contínua. Então, clicar aqui no voltímetro, colocar aqui, você sabe que a gente liga o voltímetro em
paralelo. E o amperímetro a gente liga em série. Então, eu vou ligar aqui em série, tá? Então, vou usar esses dois. Aliás, eu vou escrever aqui também, ó. Eu vou escrever exatamente isso, ó. Amperímetro é ligado em série. Em série. E o voltímetro é ligado em paralelo. Tá? Então, eu vou dar drag mode, mudar aqui um pouco. Esse aqui também, ó, drag mode. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou alterar o tamanho da fonte, edit properties. Eu vou mudar para 0,1 polegada. Eu vou fazer, clicar aqui, ó, drag mode, colocar aqui mais perto. Aqui eu vou colocar fazer a mesma coisa, editar, colocar 0,1, ok. Só que aqui, ó, o amperímetro está ligado em série, então eu vou ter que deletar esse fio temporariamente e colocar no lugar o amperímetro em série. Então eu vou clicar aqui na setinha, no modo seleção, clicar com o botão direito, dar delete wire, vou apagar o fio, a fiação, delete wire. Eu vou clicar aqui, drag mode, drag object, vou posicionar aqui e vou conectar esse amperímetro no circuito em série. Então eu vou colocar aqui, ó, em série no circuito. E vou ligar o voltímetro em paralelo aqui nesse resistor, tá? Em paralelo. Agora eu vou rodar de novo, ó. Clico aqui para simular o circuito. Então ele está apresentando aqui, ó, a leitura do amperímetro é 1,19 amperes, ó, amperes. E a leitura no voltímetro é 11,9 volts. Só que a fonte de 12 volts, por que ele está marcando 11,9 volts? E a corrente deveria ser 1,2 amperes, por que ele está marcando 1,19? A questão é a seguinte, essa fonte tem uma resistência interna, que está consumindo tensão e corrente. Então, eu posso eliminar essa resistência interna, de dizer que essa fonte não tem resistência interna. Ou seja, a resistência interna é zero. Então, eu vou parar a simulação. Eu vou clicar aqui na bateria com o botão direito, da Edit Properties. Vou vir aqui, ó, internal resistência, vou colocar zero. Aí eu vou simular novamente aqui. Agora sim, ó, tá vendo? O amperímetro está medindo 1,2 amperes, está batendo com o nosso cálculo, utilizando a primeira lei de Ohm, e a tensão 12 volts, porque essa fonte é de 12 volts e ela não tem nenhuma resistência interna, porque nós mudamos as propriedades. Então, por enquanto, é isso, pessoal.